Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaz, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube, aquele vídeo um pouquinho mais pesado, mais bioquímica. Hoje não é vídeo de dica rápida, até porque para falar sobre o tema de hoje, reação de Maillard, não dá para dar uma dica. Isso aqui merece um pouco de atenção, foco, porque isso é uma reação extremamente comum dentro da nossa cozinha. Quando a gente se mete lá a preparar a comida, facilmente a gente vai submeter os nossos alimentos à reação de Maillard. Entender o que acontece aqui é muito importante porque isso interage diretamente com a nossa saúde. Quero começar esse vídeo já agradecendo você por prestigiar nosso conteúdo e convidando a dar o like no vídeo. E se não tiver inscrito nesse canal, por favor, se inscreva acionando também o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. A reação de Maillard foi datada, foi descoberta em 1912, a primeira vez que a gente identificou uma reação que acontecia entre aminas do grupo dos aminoácidos mais carbonila do grupo dos carboidratos, tá? Então aqui, ó, é uma junção de aminas que a gente vai ter, né? Lembra que proteínas, elas vão se transformar em aminoácidos. Então eu tenho um grupo amina dos aminoácidos e eu tenho carbonila que vem do carboidrato. Principal aqui a gente está falando da glicose e da frutose. Bom, o que vai acontecer? Quando eu junto uma amina com uma carbonila, eu vou ter aqui uma amida. Então a gente vai chamar aqui, ó, o produto da junção da amina com a carbonila é uma amida, que é uma estrutura com uma ligação covalente, ou seja, ligações covalentes são reações extremamente fortes, resistentes, e isso daqui, essa reação que acontece mediante altas temperaturas, a gente está falando aqui então de alimentos expostos a altas temperaturas, o calor vai gerar uma necessidade de proteção. Isso é quase que um mecanismo de proteção do alimento em altas temperaturas, gera uma amida. E a gente vai falar então das mais importantes aqui. Uma delas eu já falei quando fiz um vídeo falando sobre air fryer, para quem não assistiu esse vídeo, né? Eu trouxe uma das reações de Maillard, um dos tipos, que é a geração da acrilamida. A acrilamida é um subproduto da reação de Maillard e a gente vai falar aqui de hoje, além da acrilamida, das aminas heterocíclicas. Aminas heterocíclicas também são reações estudadas há muitos anos porque elas têm um impacto negativo na saúde humana. A acrilamida, apenas para a gente relembrar aqui, que já tem esse vídeo, né? A Air Fryer, a principal criadora de acrilamidas. Vamos botar aqui, ó. Acrilamida, ela vai se formar a partir de um aminoácido específico aqui, tá? Que é a asparagina. Asparagina é um tipo de aminoácido que, quando reagir com frutose e principalmente glicose com asparagina, eu vou formar então a acrilamida. O que a gente tem que saber aqui sobre a acrilamida? Bom, está associada, alguns estudos mostram que a acrilamida aumenta o risco de câncer renal, aumenta o risco de infertilidade. Então, olha só, tem estudo mostrando que o aumento da acrilamida no corpo pode gerar infertilidade. O que a gente percebe hoje? Que poucos casais conseguem realmente engravidar sem uma inseminação artificial, né? Uma FIV. Então, claro, obviamente que a gente não está botando a culpa toda aqui na acrilamida.
O que faz com que os casais não consigam engravidar de forma natural é uma série de desordens, desequilíbrios metabólicos que acontecem no corpo, mas tem que trazer aqui a informação de que existe estudo publicado mostrando essa interação. Além do mais, a asparagina, ela é precursora de oxalacetato, que quando a gente fala, e já falamos aqui muitas vezes sobre ciclo de Krebs, lembra o que é o ciclo de Krebs? Dentro de uma célula eu tenho a mitocôndria e dentro da mitocôndria ocorre o ciclo de Krebs, que é onde eu formo aqui então ATP, né? ATP, adenosina trifosfato, energia. Ou seja, na formação de ATP, que acontece dentro da mitocôndria, o oxalacetato, ele é matéria-prima fundamental para a energia. E quando eu então submeto o alimento a uma temperatura extrema, o que vai acontecer? Eu vou fazer com que a asparagina, que seria utilizado para a síntese de energia, ela não tem mais essa capacidade de ser utilizada como substrato energético. Além do mais, também a asparagina, ela é um aminoácido usado na síntese proteica, músculos, ajuda a formação de músculos. Então, olha aí, pessoas que vão para academia, fazer musculação e tal, e depois vão lá e vão fazer aquela refeição com alimentos que geraram acrilamida, podem estar sendo privados de receber um dos aminoácidos mais importantes e fundamentais aqui para a síntese do músculo. Por que eu falei um dos mais importantes? Porque indiscutivelmente o aminoácido que está mais associado à condição de hipertrofia ou de antissarcopenia é a creatina, tá? A creatina, que vai ser formada aqui, ela pode ser formada a partir de 3 outros aminoácidos: a metionina, a arginina e glicina. E glicina, olha aqui, a creatina, ela pode ser formada a partir também desses outros 3 aminoácidos, só que ela pode ser vítima de uma reação de uma amina heterocíclica, que é quando então a creatina reage com a glicose. Lembra antes era a asparagina reagindo com glicose ou também com frutose. Agora, quando eu tenho metionina, arginina, glicina, creatina interagindo com a glicose, eu vou formar aqui uma amina heterocíclica, que também está associado à neoplasia, ou seja, câncer, mas fica aqui esse pensamento também, né? Quando você vai fazer aquele teu peitinho de frango, você treina, aí você está fazendo uma dieta, bota um peitinho de frango para grelhar, grelhar a proteína pode ser sabotador para a creatina, né? É muito mais legal você preparar esse alimento sem grelhar para evitar essa exposição excessiva ao calor, que é justamente o que promove reações de Maillard, né? A amina heterocíclica é uma das formas de reação de Maillard, e você pode piorar isso ainda se você quiser fazer aquele peito de frango com algum molho por cima, né? Bota peito de frango com mel por cima, com algum tipo de molho, que aí você aumenta mais ainda a fonte de glicose, a depender do que você está botando em cima, e com isso então você pode piorar essa reação. Aqui cabe lembrar algo bem importante, que é o seguinte: a gente está falando que a reação de Maillard ela acontece quando existe uma proteína e quando existe um carboidrato. Só que nós fomos treinados, desde que nascemos, a separar os grupos dos alimentos em proteínas, em carboidratos e gordura, né? Ou seja, por exemplo, o feijão, a gente aprendeu que ele é carboidrato. A picanha, aprendemos que é uma proteína.
E isso, na verdade, hoje é uma condição que preocupa, inclusive, a própria escola de nutrição. Por quê? Porque pessoas acreditam que num carboidrato não pode ter proteína, né? Que o feijão não tem proteína, que uma quinoa não tem proteína, que o grão de bico, a lentilha, o arroz negro não tem proteína, é só carboidrato. Isso é uma mentira. Assim como a carne, a picanha que eu citei aqui, não é só uma proteína, tem um monte de gordura nela. Então, aprender que os alimentos são compostos, muitas vezes, inclusive, pode ter 2 ou 3 composições dos macronutrientes, isso é importante para que a gente entenda que, vou dar um exemplo aqui, um dos alimentos que mais gera reação de Maillard e que é saborosíssimo, eu particularmente gosto muito, mas evito comer porque sei que gera uma reação de Maillard, é aquela moranga que a gente bota no forno para ficar caramelizado por cima, né? Aquilo ali é o exemplo típico de uma reação de Maillard. A batata doce que a gente assa no forno, ela desencadeia uma reação de Maillard. Por isso que esse tipo de carboidrato complexo e altamente benéfico, ele deve sim ser cozido e não feito no forno, porque o tipo de preparo determina se esse alimento será saudável ou não para você. Quer ver um exemplo típico de reação de Maillard usado na gastronomia? O tal creme brulee, né? Quando passa aquele maçarico por cima, aquela crosta, aquilo ali é a definição da reação de Maillard. Ou seja, a gastronomia se utiliza muito de reações de Maillard porque é o que muitas vezes dá sabor à comida, melhora muito o sabor, a experiência gastronômica. Então, há séculos já é uma reação utilizada na gastronomia para melhorar a experiência das pessoas que estão buscando aquele chefe, né, aquele restaurante. Mas a gente tem que ter esse cuidado. O vídeo aqui também não é para ficar levantando uma teoria assim de que você não pode de maneira alguma ter esse tipo de alimentação, só sabendo que não é um alimento que vai favorecer uma alimentação funcional, a gente tem que ter um cuidado de não fazer com que isso seja a base da nossa alimentação. Inclusive por outras questões que não citei aqui, mas que a gente tem que colocar no quadro, que é o seguinte: uma proteína que sofreu reação de Maillard por ser cozida, né, de uma forma errada, essa proteína, quando ela chega no estômago, aqui no estômago, para degradação da proteína, o pepsinogênio, ele tem que se converter em pepsina. Porque é a pepsina que vai promover a digestão da proteína aqui nesse estômago. Só que uma proteína que foi submetida pela reação de Maillard, ela vai inibir a conversão do pepsinogênio em pepsina. E com isso, então, eu dificulto a digestão proteica. O carboidrato que foi submetido à reação de Maillard, ele vai ter uma dificuldade de ser digerido também, tá? Ele vai se transformar num carboidrato fermentável, pode dar aquele tipo de distensão abdominal, e ele vai se tornar um carboidrato que vai ser substrato para alimentar bactérias ruins na microbiota intestinal. Então já temos estudo mostrando aqui que a reação de Maillard aumenta o risco do câncer coloretal, tá? O câncer de intestino. Tem publicação mostrando isso também. Olha as relações que a gente tem que começar a fazer na hora de... não é só na hora de escolher o nosso alimento, mas sim também na hora de escolher como preparar o nosso alimento. Recentemente também foi publicado um artigo que mostrou que uma das CYPs do nosso fígado, a CYP1A2, que faz parte do grupo do citocromo P450, a CYP1A2, ela pega o produto final da reação de Maillard e transforma em substâncias genotóxicas, ou seja, o corpo todo vai sofrendo com essa exposição
a alimentos que foram preparados com excesso de temperatura, tá? Bom, a gente tem aqui um monte de situações ruins, mas também tem artigos mostrando que alguns poucos alimentos que são submetidos à reação de Maillard podem ser transformados em alimentos mais saudáveis, como, por exemplo, as melanoidinas. Ó, melanoidinas representam uma das classes, né? Eu falei de reação de Maillard, a gente falou de acrilamida, amina heterocíclicas e agora as melanoidinas. Eu vou botar aqui alguns alimentos, por exemplo, o gergelim, o café e o cacau torrado, que quando são colocados então expostos a alta temperatura, né, para você fazer café, você tem que botar uma água fervendo, né? O gergelim, que você pode usar em algum preparo, colocar no, sei lá, ele é colocado em cima de pães, né? Mas claro, o pão, quando o pão é submetido ao forno, ele se transforma num alimento não tão legal. A casquinha do pão, ele vai ter aminas heterocíclicas, mas o gergelim que está em cima, ou de outra forma que você pode assar o gergelim, ele se transforma numa melanoidina que tem ação anticâncer. Olha que legal, o cacau torrado também tem um efeito antioxidante muito poderoso. Então a gente não pode demonizar aqui a reação de Maillard, porque existem poucos, mas existem alguns alimentos que, quando forem expostos a altas temperaturas, vão trazer benefícios para o corpo. Então, esse conceito aqui é um conceito importante de trazer, de mostrar que existe, que a ciência conhece, mas obviamente a ideia é apenas apresentar a reação de Maillard para você, para que você busque isso, né? Converse quando você estiver frente ao seu nutricionista, ele vai te passar o cardápio, mas agora você já tem mais questionamentos para fazer a ele. Olha só, eu recebi o teu cardápio, mas eu quero saber aqui quais são as melhores formas de eu preparar esses alimentos que você me trouxe, porque a forma de preparo faz toda a diferença. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sei que ficou faltando aqui maiores informações, maiores dicas, mas para o vídeo não ficar longo e extenso, essas dicas serão trazidas naqueles próximos vídeos curtinhos, onde eu trago toda segunda-feira dica de saúde aqui para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família e lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.